Bom dia, estamos aqui na nossa aulinha da manhã. Eu estou esperando vocês para a nossa salinha virtual, para nós conversarmos um pouquinho sobre o parnasianismo. Só vou resgatar algumas características das escolas anteriores para a gente dar continuidade aqui. Nós já trabalhamos bastante sobre o parnasianismo no ano passado, então eu falando aqui, com certeza vocês vão dar um estalo e começar a pensar um pouquinho sobre a escola do parnasianismo, vocês vão relembrando automaticamente. Nós tivemos o parnasianismo é uma tendência realista e naturalista. Ele não foge muito, né, do realismo e do naturalismo. Claro que cada um com a sua particularidade de uma característica, como eu sempre falo para vocês, quando eu falo do romantismo, eu estou falando daquele o sentimento, né, acima de tudo, tá? Quando eu falo do realismo, eu falo de uma literatura documental, observadora. Ele mostra, né, observando ironicamente aquilo que ele descreve, aquilo que ele vê, certo? E ele conhece tudo, né? Lá no naturalismo, nós tivemos como característica principal o experimental, enquanto o realismo era documental, o naturalismo ele vem através da ciência, né, o experimento. O parnasianismo, ele muda tudo isso na questão de não ver a sociedade. Ele simplesmente coloca a sua literatura acima de tudo, a sua escrita acima de tudo. Então ele olha a poesia como a arte pela arte. Ele olha a poesia como uma pedrinha preciosa, né? E que ele vai se lapidando. Por isso é que eles dizem que a perfeição formal é tudo para eles, tá bom? Então nós tivemos os autores que eles não tinham essa preocupação. Eles somente olhavam a palavra como uma arte e que não eram todos que tinham esse privilégio de escrever, certo? Então nós tivemos lá na Europa uma passagem muito rápida do parnasianismo. Eles não tiveram tanta ênfase. Aqui no Brasil ele vai perdurar até a Semana de Arte Moderna. Ele vai ser colocado até lá no momento em que os modernistas começam a ver que a gente tem que buscar aqui, ó, características do nosso povo novamente, resgatar, né, que daí eles vão buscar lá no romantismo as características para poder buscar renovar a identidade do povo brasileiro. Enquanto o parnasianismo ele vai brigar ferrenhamente, tá? Com os nossos modernistas, que daí nós vamos ver, trabalhar, que nós não, aí vocês não tiveram ainda o modernismo, que é uma escola literária riquíssima, né, e que a gente pode explorar muito. E graças a ele, nós tivemos uma gama de autores aí que vão trabalhar muito bem, né, todas as regiões do Brasil e com liberdade, tá? Mas vamos voltar aqui ao nosso parnasianismo, vamos deixar o nosso modernismo, só quero dar um gostinho para vocês, para ficarem com água na boca, de nós trabalharmos o modernismo, que é muito bom. O parnasianismo também ele teve a sua, lógico, né, a sua importância na literatura. Então, aqui no Brasil, o parnasianismo ele teve início em 1882 com com a publicação da obra Fanfarra de Teófilo Dias. Teófilo Dias ele era sobrinho, tá, de Gonçalves Dias, olha só que legal. Então, o Teófilo ele escreveu Fanfarras e ele abriu então o parnasianismo brasileiro. Os mais importantes escritores, claro, Teófilo abriu, certo? Mas os mais importantes dessa fase foi a tão conhecida Tríade Parnasiana, que era composta por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Né? Os autores parnasianos buscavam sentido para a existência humana por meio da perfeição estética, a perfeição da escrita. Então eles não achavam que a literatura era feita para o povo, como Machado de Assis escrevia para o povo ler, como nós tivemos lá no romantismo uma ascensão burguesa e que aumentaram todos os seus leitores, né? Eles tinham uma preocupação da arte, né? Então eles acreditavam, como a gente sabe que todas as ligações artísticas têm a pintura,
tem a literatura e a música. Então, por ela estar ligada a isso, não era acessível a qualquer pessoa. Eles não acreditavam que teria que ser acessível a qualquer pessoa. A arte era para poucos e eles se achavam o máximo em relação a isso, tá? As características do parnasianismo é a arte pela arte, objetivismo e universalismo, cientificismo e positivismo, também, né, característica pertinente lá do naturalismo e do realismo, temas baseados na realidade, mas objetos e paisagens, tá? Nada referente à sociedade, tá? Aquela coisa toda com naturalismo, os romances naturalistas e realistas fogem totalmente do que é o parnasianismo, tá? Fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica. Lógico, eles vão voltar lá para o classicismo, eles vão voltar para a escrita formal do classicismo. A busca da perfeição, sacralidade e o culto à forma, preocupação com a estética, metrificação e versificação, a escansão, distribuição de rimas, isso tudo eles vão voltar lá para o clássico, tá? Utilização de rimas ricas e raras, né, que eles rimavam as classes gramaticais, as ricas, né, são palavras que são rimadas com classes gramaticais diferentes. Utilização, preferência por estruturas fixas como soneto, né, 2 quartetos, 2 tercetos, que a gente trabalha muito lá no classicismo, e a descrição visual bem detalhada, sem nenhum sentimento. O ano passado, lembra que na apostila de vocês nós tínhamos uma paisagem com um olhar romântico e uma paisagem com um olhar parnasiano. A gente vê a diferença na descrição, tá? De como eles colocam, né? A linguagem parnasiana, ela é clássica, objetiva, racional e impessoal, tá? Ela tem um trato refinado, totalmente descritiva, ela não coloca o seu sentimento e realiza com aquilo que ele vê. Ela busca a perfeição estética e o culto à forma, como a gente viu ali nas características, né? Sendo assim, o vocabulário é raro, a preciosidade, as palavras, né? Eles usam um vocabulário rebuscado. E aí eles utilizam as formas poéticas fixas, como o soneto, e as rimas ricas, raras e perfeitas, como nós vimos ali. Então, nós falamos da tríade parnasiana já, né? E ele representa a poesia do naturalismo e do realismo, ok? Na semana que vem, então, nós vamos ver os autores, certo? Estou esperando vocês para a nossa aulinha e para tirar e para a gente conversar e debater sobre esses assuntos, tá bom? Beijinho e aguardo vocês.